Bom dia, pessoal! Como estão? Espero que bem, espero que ótimos, usando máscara, evitando aglomerações e lembrando que ainda vivemos uma pandemia e estamos num período crítico de pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Então, cuidem-se para que coletivamente a gente possa evitar mortes aí por falta de leito, né? Porque daqui a pouco alguém precisar de assistência e acabar morrendo por não ter leito. Certo, vamos tentar diminuir ao máximo que essa pandemia mate mais gente, que esse vírus se alastre. Então, pessoal, a aula de hoje é o nosso vídeo correção sobre a Grécia Antiga, os períodos históricos da Grécia Antiga. Eu passei um questionário para vocês, para a gente vendo essas questões, certo? Então, começando lá dos 5 períodos históricos da Grécia Antiga, lembrando, período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, certo? Então, primeira questão. A primeira questão era para vocês dizerem quando que ocorreu cada um desses períodos históricos e quais as principais características dele. Então, o primeiro período histórico, período homérico, durou do século 20 a.C. até o século 12 a.C. Principal característica dele, ocupação do território da Grécia Antiga, que é ali a região que hoje existe a Grécia, as ilhas do mar Mediterrâneo nessa costa da Grécia Antiga, certo? E essa migração ocorreu por diversas levas de povos indo-europeus, ou seja, do leste da Europa que vieram caminhando. Então, essa é a principal característica, ocupação do território. Período homérico durou do século 12 até o século 8 a.C., principal característica do período homérico, então, organização dessa sociedade grega através das comunidades rurais chamadas oikos. Nos oikos não havia propriedade privada da terra, porém, isso não significava que não pudesse existir escravização e machismo, certo? Terceiro período, período arcaico, durando o século 8 até o século 6 a.C., principal característica, formação das cidades-estados gregas chamadas polis e colonização de partes da costa do mar Mediterrâneo. Quarto período, período clássico, é o período que vai do século 6 ao século 4 a.C., e a principal característica é consolidação e fortalecimento das polis gregas, certo? E é o período que em Atenas, e apenas em Atenas, ocorre a democracia grega. Quinto e último período, então, que é o período helenístico, é o período em que ocorre a dominação do território da Grécia Antiga pelo Império da Macedônia, dominado pelo Alexandre o Grande, certo? Então, essas são as principais características de cada um dos 5 períodos históricos da Grécia Antiga. Segunda questão. Segunda questão, então, eu vou ter que colar aqui. Tá. Qual foi um dos principais motivos do povo grego ter economia voltada para o comércio marítimo? Então, o principal motivo foi a formação geográfica, certo? Então, era um litoral com águas calmas, um litoral que não tinha o solo lá tão propício para agricultura, um litoral todo recortado e repleto de ilhas, então era muito fácil navegar. Isso possibilitou, favoreceu então, né, o desenvolvimento do comércio marítimo, certo? Terceira questão, que é Hélade, então, é porque é essa cultura comum que existia entre essas diferentes cidades, estados gregos, certo? Quarta questão. O que é oikos? Oikos, então, eram essas comunidades rurais que eram fortes, principalmente no período homérico, comunidades rurais em que não havia propriedade privada da terra, porém
havia então a submissão de mulheres e populações escravizadas que não eram livres mesmo nos Olímpicos, certo? Quinta questão, então, qual a característica das cidades-estados? Então, existir uma cidade-estado significa que existe uma cidade que se autogoverna, ou seja, uma cidade que tem as suas leis próprias, que não é submetida a nenhum outro governo. A própria cidade tem seu próprio governo e não precisa prestar contas para outro governo, certo? E aí, já engatamos o quê? Na sexta questão. Sexta questão, como os gregos chamavam cidades-estados? Quando a gente fala em cidades-estados gregas, a gente está falando polis. Ou seja, polis é o nome da cidade que os gregos chamavam essas cidades que se autogovernavam. E sétima e última questão é em qual período a Grécia Antiga foi dominada por outro povo e por que foi o período de maior expansão da produção cultural grega. Então, durante o período helenístico, do século IV ao século II a.C., a Grécia Antiga foi dominada, então essas cidades e estados gregos deixaram de ser independentes e passaram então a ser dominadas por outro povo, que foi o povo da Macedônia, dominado pelo Alexandre o Grande. E o que acontece? Como Alexandre o Grande tinha uma grande admiração pela cultura grega, ele vai espalhar a cultura grega por todo o território que ele dominou, certo? Então, vemos aí a correção dessas questões. Voltem lá nas questões que vocês responderam, certo? E corrijam individualmente, reescrevam as questões. O processo de reescrita é muito importante para a gente aprender a matéria, aprender a escrever melhor e organizar melhor os pensamentos na nossa cabeça. Reescrevam melhorando as questões de vocês. Se depois disso ainda quiserem que eu corrija individualmente, enviem novamente o arquivo ali na atividade e escrevam no comentário que vocês querem que eu corrija individualmente, que eu corrija para quem quiser, certo? Mas é importante vocês reenviarem um arquivo, porque senão, e ali pela atividade, porque senão não aparece para mim que tem uma atividade para corrigir, tá bom? Então, por hoje é só. Cuidem-se, evitem aglomerações, usem máscara, lavem as mãos e seguimos. Abraço!